Fala, meu querido, fala, minha querida. Estamos aqui mais uma vez. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Tá, começando já assustando vocês com minha vozinha linda. Continuando nossa aula de aminoácidos, para você que está morrendo de saudade de Biocell, recebi inúmeras mensagens da galera falando: Rodolfo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar sem aula de biologia celular, cara, eu necessito dessa aula, grava para mim, Rodolfo. E cá estou eu gravando aula de biologia celular para vocês, porque eu sei que vocês amam e eu sei que vocês estavam loucos para saber um pouco mais sobre proteínas, eu tenho certeza. E vamos continuar. Na última aula de proteínas, a gente viu o quê? A gente viu um pouquinho do papel que essas proteínas têm no nosso corpo. A gente viu que elas são compostas pelo quê? Por nada mais, nada menos do que aminoácidos. Um aminoácido ligadinho no outro, ligado por ligações que a gente chama de ligações peptídicas, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aminoácidos e vamos falar um pouquinho também sobre enzimas. Pessoal, os seres vivos em geral apresentam cerca de 20 aminoácidos. Cerca não, 20 aminoácidos. Não tem 500 milhões de aminoácidos, não. São simplesmente 20 aminoácidos. E com estes 20 aminoácidos, eu consigo o quê? Eu consigo fazer todas as proteínas do meu corpo, ok? A diferente ordem dos aminoácidos, a diferente quantidade dos aminoácidos forma proteínas com formas e funções diferentes, beleza? E olha só o que é um aminoácido. Antes disso, quando você come carne, ou você que não come carne, quando você come um brócolis, você precisa, todo mundo sabe que precisa de proteína. Tá aí no mundo, tá aí na mídia, falando, coma proteína, você precisa de proteína. Tá, mas, eu, Rodolfo, como carne porque eu preciso de proteína. Mas não tem a proteína da vaca na carne? Se é carne de vaca, tem proteína de vaca, não é? Vocês não concordam comigo? Se eu pegar a minha carne aqui, eu vou ter o meu músculo, a gente come da vaca o músculo. Se eu pegar o meu músculo, eu vou ter proteína de humano. O músculo da vaca tem proteína de vaca. E aí? E aí? Gente, eu não preciso da proteína em si. A gente fala, coma proteína porque precisamos de proteína. Mas não é de proteína que nós precisamos. Nós precisamos o quê? Nós precisamos de aminoácidos. Onde que eu arrumo aminoácidos? Na proteína. É como se a proteína fosse um castelinho de Lego. Aí meu corpo está falando, cara, eu precisava construir um navio de Lego. Aí a gente faz o quê? Pega o castelo de Lego, come, desmonta este castelo inteiro. O que vai ser cada pecinha? Cada pecinha vai ser um aminoácido. Uso estes aminoácidos para construir o meu navio, ok? Então eu uso os aminoácidos de uma proteína animal, de uma proteína vegetal, para construir as minhas próprias proteínas, que o meu corpo necessita, ok? E quando eu olho a constituição de um aminoácido, todo aminoácido ele é constituído por... Ele tem o esqueleto dos aminoácidos, dos 20, vai ser o mesmo. Saca só. Todo aminoácido possui um carbono central. Lembra lá da aula de química orgânica? O carbono faz quantas ligações? 4 ligações. Uma ligação ele vai fazer com um grupo amina. Não sei se em química orgânica vocês já aprenderam essas funções orgânicas, mas uma das funções que vocês vão aprender aqui é o grupo amina, outra aqui o grupo carboxila, ok? Então, de um lado, eu tenho ligado um grupo amina, nitrogênio com 2 hidrogênios, e de outro lado eu tenho ligado um grupo carboxila. O grupo carboxila é um C dupla O, OH, beleza? E, pessoal, outra
ligaçãozinha aqui que eu tenho no meu carbono vai ser um hidrogênio, você já deve ter aprendido, o hidrogênio ali é o tapa-buraco para completar as 4 ligações. E o radical. Rodolfo, o que é este radical? Gente, se eu tirar a parte aqui de cima, carbono, grupo amina, grupo carboxila e hidrogênio, isso é igual nos 20 aminoácidos. O que muda de um aminoácido para outro? Que é a identidade desse aminoácido, que é a cara deste aminoácido? O radical. Olha aqui, em preto, pessoal, aqui do lado, eu tenho 3 aminoácidos. Em pretinho, eu tenho carbono, hidrogênio, grupo carboxila, grupo amina. Ó, isso é igual nos 3. O que vai mudar? O radical. Ó, aqui eu já tenho... preciso pensar para falar o nome disso aqui. Mas acredito eu que não sei se é um... não sei, não vou falar porque eu passo vergonha em química. Eu sei química, mas eu preciso pensar. Eu sei química sim, eu sei química para mim. Eu não sei química para ensinar. Mas enfim, qual que é a moral da história? Vejam só a diferença dos radicais destes aminoácidos, o que faz com que eles tenham identidades diferentes. Ok? Tá? E o que acontece? Lá no ribossomo, o ribossomo ele vai pegar aminoácido por aminoácido e vai ir juntando. Vai juntando. Para formar essa ligação peptídica, pessoal, ela é uma reação de desidratação. Olha o nome, o que é uma reação de desidratação? É uma reação onde eu estou liberando água. Então, quando eu junto 2 aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo. Por que dipeptídeo? 1, 2, 2 dipeptídeo. Quando eu tiver 500 aminoácidos, eu posso chamar de polipeptídeo, ok? Porque são muitos. E água. Então é formado um dipeptídeo e água, ok? E olha só, vejam aqui este esqueminha aqui embaixo, que ele é muito bom para a gente entender como isso funciona. Ah, Rodolfo, preciso saber isso aqui? Cara, precisa. Porque eu já vi exercícios de vestibulares que davam um peptídeo enorme, davam uma fórmula estrutural de um peptídeo enorme e falavam assim, quantos aminoácidos possuem nesse peptídeo? E o que você tinha que fazer? Você tinha que achar a ligação de cada um deles, entender cada um deles, quebrar cada um deles para saber o número que tinha ali, tá? Então, olha só, tenho carbono, grupo amina, grupo carboxila. Carbono, grupo amina, grupo carboxila. Qual é a moral da história? O grupo amina de um aminoácido se liga ao grupo carboxila de outro aminoácido. Não sei se ficou muito bem. Mas grupo amina de um, grupo carboxila do outro se liga. Beleza? Então, quando ocorre esta ligação, eu tenho a liberação deste OH e a liberação deste hidrogênio. OH mais H, H2O. Beleza? Está até mostradinho aqui. Então, eu tenho a liberação dessa molécula de água e a junção, a ligação aqui, ó, entre um carbono e um nitrogênio. Beleza? Esta ligação, pessoal, entre carbono e nitrogênio aqui, eu chamo de ligação peptídica. Essa será a minha ligação peptídica, tá? A ligação do carbono com o nitrogênio. Beleza? E nós vamos dividir os aminoácidos, basicamente, pessoal, em 2 grupos. Os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Os aminoácidos essenciais são os aminoácidos que a gente não consegue produzir, que o nosso corpo sozinho não produz. Então a gente precisa conseguir eles como? Na dieta. A gente precisa conseguir eles comendo alguma coisa, ok? Ou comendo proteína animal ou comendo proteína vegetal, mas em alguma fonte de proteína a gente precisa dele. Ah, Rodolfo, consigo no whey protein? Consegue também no whey protein. Ok? Essas proteínas aí, os caras usam para ficar boladão? Na real, o que tem ali são aminoácidos.
beleza? Não estou falando que o whey tem eficácia totalmente garantida, 100%, tá? Tem que saber usar. Sempre com o acompanhamento de um personal trainer, de uma nutricionista, porque senão você só vai pegar o seu dinheiro e jogar no lixo. E os aminoácidos não essenciais são aqueles que nós conseguimos produzir a partir de substâncias orgânicas. Então, nós pegamos diversas substâncias no nosso corpo, diversas coisas no nosso corpo e conseguimos sintetizar estes aminoácidos, ok? Então, nós vamos ter essas duas classes de aminoácidos. Em relação às proteínas, pessoal, eu tenho, quando eu penso assim, em proteína, eu vou ter 4 estruturas nessas proteínas. Vou ter estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. O que é a estrutura primária? Eu gosto sempre de mostrar com uma folhinha. Onde eu arrumo uma folha? Meu Deus. Um momento. Gente, sabe aquele momento que você precisa de uma folha que você não acha em lugar nenhum? É isso. Achei. Tá. Vamos lá. Pessoal, a estrutura primária, ela é nada mais, nada menos do que a junção simples dos aminoácidos. São os aminoácidos ligados uns aos outros, tá? Deixa eu preparar a minha folha. Então, ó, é como se essa folha aqui fosse a minha estrutura primária, ok? Aí, aqui eu tenho simplesmente um aminoácido ligado ao outro. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver. É como se essas bolinhas que eu fiz aqui fossem os aminoácidos, tá? Então, é simplesmente um aminoácido ligado ao outro assim, ó, linearmente, ok? Formando uma linhazinha, beleza? Estrutura simples, simplesíssima. Isso é uma estrutura primária. A estrutura secundária de uma proteína, o que acontece? Eu pego essa estrutura primária e começo a enrolar ela. Eu vou torcendo ela, beleza? Ah, Rodolfo, o que mais? Não existe nada mais. Simplesmente isso, ok? Ela fica toda contorcidinha assim. E ó, os aminoácidos ainda estão aqui, ó. Estão vendo que os aminoácidos ainda estão aqui? Só que agora eles estão como? Estão todos torcidinhos. Beleza? Estão todos enrolados. Então aqui eu tenho a minha estrutura secundária. O que acontece na estrutura terciária? Eu tenho, pessoal, essa hélice aqui se enrolando sobre ela mesma. Como assim se enrolando sobre ela mesma? Fazendo isso aqui, ó. Se enrola aqui, se enrola aqui, se enrola aqui. Formando uma estrutura totalmente enrolada. Isso aqui já tem muito mais cara de uma proteína. Beleza? Então, o que eu fiz? Vamos voltar aqui se alguém não pegou o fio da meada. Eu tinha a minha estrutura secundária e simplesmente comecei a enrolar ela. Enrolar ela sobre ela mesma. Ok? Até o ponto que eu tenho uma estrutura terciária. Ah, Rodolfo, os aminoácidos ainda estão aqui? Será que os aminoácidos ainda estão aqui? Ó, as bolinhas aqui que eu fiz representando os aminoácidos. Estão todos aqui ainda. Beleza? Então isso aqui é uma proteína terciária. O que seria uma estrutura quaternária? Eu teria que pegar várias estruturas terciárias e agrupar. Eu não vou fazer isso porque senão eu vou ficar rasgando folha à toa aí na consciência ambiental aqui, pessoal. Eu usei uma folhinha de rascunho. Então eu teria que juntar várias estruturas terciárias formando um grande polo, igual a gente consegue ver aqui no esqueminha, tá bom? Pessoal, a forma de uma proteína está assim, ó, ligada assim, ó, fielmente, duramente à função dela. Tanto que a gente fala, forma e função da proteína estão ligadas assim, ó, intimamente. Intimamente. Por quê? Pensa assim, uma chave de boca, ela serve para desparafusar uma porta.
Mas eu consigo usar uma chave de fenda, que nem tem aqui, para desparafusar uma porta? Não consigo, pessoal. Não tem como. Por quê? Porque a forma dessa chave está ligada diretamente à função que ela tem. Qual que é a função dela? Prender na fenda de um parafuso e girar ele, ou para apertar ou para soltar. Uma proteína é assim. Por exemplo, se a minha proteína for uma proteína de estrutura terciária e tiver essa forminha, ela vai desempenhar a função dela somente porque ela tem essa forma. Única e exclusivamente por isso. Se ela perde a forma, sei lá, se ela perde essa forma, às vezes, é uma proteína que servia para prender uma caneta nela. Poderia ser super assim. Proteína serve para a caneta ficar presa nela. Então, essa forma que a minha proteína tem, está ok com a função que ela tem. Ok? Mas será que essa proteína serve para abrir um tubo de cola? Não, porque a forma disso aqui não serve para essa função. E será que se eu pegar, ó, é a mesma proteína, só vou fazer o quê? Vou mudar apenas a forma dela. Voltei aqui para uma estrutura secundária. Será que a mesma proteína, só que com uma forma diferente, lembram da função dessa proteína? A função dessa proteína era o quê? Era segurar a caneta. Será que agora ela consegue segurar uma caneta? Vamos fazer o teste. Vamos testar de novo. Assim, ó. Vai que era para ser assim. Também não. Também não rola. Então, pessoal, para a proteína desempenhar a função dela, a forma dela tem que estar correta. Beleza? A forma está ligada diretamente com a função. Beleza? Então, está relacionado à estrutura, seja primária, secundária, terciária, a ordem da sequência dos aminoácidos. Então, olha só, a gente segue mais ou menos essa linha. Toda uma sequência de bases do DNA, que a gente vai estudar em algumas próximas aulas, vai resultar num RNA mensageiro. Então, a sequência de bases do meu DNA resulta num RNA mensageiro que também tem uma sequência de bases. Essa sequência de bases do RNA mensageiro forma um negócio que a gente vai aprender mais para frente, que se chama códons. Estes códons, eles vão dizer qual será a sequência de aminoácidos da minha proteína. Essa sequência de aminoácidos vai levar à forma que a proteína vai ter, que vai levar à função específica que essa proteína tem também. Ok, pessoal? A sequência lógica é esta aqui. E uma coisa que é importantíssima a gente falar quando a gente fala de proteína é a desnaturação proteica. Vocês podem ver também como denaturação proteica. Os dois jeitos estão totalmente certos de se falar. Quando eu falo em desnaturação proteica, pessoal, eu estou fazendo o quê? Eu estou simplesmente alterando a forma de uma proteína e não estou alterando a ordem dos aminoácidos, não estou tirando nenhum aminoácido, eu simplesmente mudo a forma que essa proteína está apresentando, tá? Mais nada, tá? Única e exclusivamente a forma. Deixa eu arrumando minha proteína aqui de novo. Então faz de conta, minha proteína é essa. Está aqui na estruturinha terciária dela. O que é ela desnaturar? Ela desnaturar é ela perder a forma. É ela voltar para uma estrutura secundária ou até mesmo voltar para uma estrutura primária. Mas ó, aqui, ó, a ordem dos aminoácidos ainda é a mesma. Ela só perdeu sua forma. O que acontece se a proteína perde a forma? Ela perde a função. Beleza? Se a proteína perder a forma, ela perde a função. Ponto. O que pode causar uma desnaturação? Exposição à radiação ultravioleta,
temperatura muito alta, por exemplo, o ovo. Olha o ovo. Você joga o ovo lá na frigideira. A frigideira está como? Fervendo, quente pra caramba. O que acontece com a albumina, que é a proteína principal presente no ovo, na clara do ovo? Essa albumina, ela se desnatura completamente. Como ela se desnatura completamente, ela muda até a cara que ela tem. Por isso que a clara do ovo, perdão, a clara do ovo passa daquela aparência translúcida para uma aparência branca. Muda até a textura dela. Por quê? Porque a albumina desnaturou. Beleza? Muita concentração de sal, variação de pH. Gente, experimenta jogar limão no leite, para vocês verem o que acontece. O leite ele vai dar uma talhada, ele vai ficar com alguns gruminhos, que vai ser o quê? Vai ser a caseína, que é a principal proteína do leite, sendo desnaturada também. Deixa o leite ferver. Deixa lá o leite ferver, ele vai fazer o quê? Vai transbordar. Desliga. Espera esfriar. Põe o leite para ferver de novo. Vê se ele vai fazer aquela mesma coisa. Não vai. Ele não vai transbordar. Por quê? Porque toda a caseína que tinha ali já sofreu desnaturação. Agora ela não sofre mais. Okay? Algumas vezes, uma proteína desnaturada, ela pode voltar à forma dela ainda, que é o que a gente chama de renaturação. Mas não é sempre que isso acontece, pessoal. Não é sempre. Um exemplo muito bem é uma pessoa que faz chapinha no cabelo. A pessoa que faz chapinha, o que ela está fazendo? Está desnaturando as proteínas do cabelo dela. Gente, o cabelo ele é formado basicamente por queratina, que é uma proteína. Então, quando a pessoa passa a prancha lá, não posso falar chapinha, chapinha é o nome da marca, passa a prancha, fervendo lá 500 mil graus Kelvin, não existe graus Kelvin, 500 mil Kelvin, o que acontece? Todas essas proteínas perdem a forma dela. Como elas perdem a forma, é a forma da proteína que está dando a forma para aquele cabelo. Como ela perde a forma, o cabelo fica lisinho, sem forma. Aí, se a pessoa molha o cabelo, o que acontece? É um estímulo para aquela proteína, para a queratina voltar à forma original dela, porque ela possui uma memória. Aí ela volta à forma original dela, que é o processo de renaturação. Vou tomar uma aguinha. Aqui nós temos as enzimas, pessoal. Tá meio que cortando aqui. Deixa eu mudar. Acredita em mim, tá escrito enzima. Não vou mudar. Pessoal, uma enzima, elas são nada mais, nada menos que o quê? Que proteínas que controlam o nosso metabolismo. São proteínas que controlam reações químicas. E as diversas reações químicas que acontecem dentro da minha célula, eu chamo de metabolismo. Então, se elas controlam essas reações, elas controlam o metabolismo. Beleza? Gente, elas controlam assim, ó, totalmente. Elas aceleram essas reações. Então, uma reação que aconteceria sozinho, levando mocota, essa enzima ela acelera muito a reação. E, por exemplo, olha só, tenho a sacarose mais água. Quando a sacarose com água fica em contato com uma enzima chamada sacarase, o que acontece? A sacarose e a água são transformadas em glicose e frutose. Beleza? Então eu tenho uma quebra da sacarose em glicose e frutose. Tranquilo, pessoal? E é um exemplo aqui da ação de uma determinada enzima. E eu posso falar que a enzima ela atua num complexo chamado enzima substrato. O que é a minha enzima aqui? A minha enzima é a sacarase. O que é o meu substrato? Meu substrato é onde ela age em cima, é onde ela se liga.
A sacarase se liga à sacarose. Muitas e muitas e muitas vezes, as enzimas terão um nome muito parecido com o produto que elas se ligam. Por exemplo, uma enzima que faz a lactose, que é quem digere o açúcar do leite. É a lactase, beleza? O que acontece? Olha só o esqueminha aqui embaixo. Tem o substrato, em roxo, e a enzima em verde. Quando eles se unem, formam o complexo enzima-substrato. Aí sim, a reação química vai acontecer, vai ser acelerada, vai ser catalisada. Se vocês olharem, pessoal, encaixa perfeitamente como se fosse um quebra-cabeça. O encaixe é perfeito. Lembram lá? Uma enzima é uma proteína. E a forma da proteína está ligada diretamente à função dela. Diretamente. Então, a forma da enzima tem que ser perfeitamente compatível com a forma do substrato. Senão, elas não vão se ligar e não vai acontecer a reação química. Ok? E ligou, vai acontecer a catalisação. O que acontece? Não tenho mais agora substrato. O que eu vou ter agora vão ser os produtos da minha reação. Então aqui, sacarose é o quê? Substrato. Sacarase é o quê? Enzima. Glicose e frutose são o quê? São os produtos. Ok? E, gente, essas enzimas se encaixar é fundamental, porque se elas não se encaixam, certinho, pode acontecer o quê? Pode não acontecer a reação, ou se a reação acontecer, ela vai acontecer muito lentamente, ela vai acontecer de uma forma assim, ó, extremamente lenta, beleza? Então, qual que é um grande problema para o nosso corpo? Um grande problema para o nosso corpo é se nossas enzimas sofrerem desnaturação, que é o caso de uma pessoa que morre porque estava com uma febre altíssima, eu estava lá, 45 graus de febre. A pessoa morre. Só morre. Por quê? Porque nessa temperatura, as enzimas começam a ser desnaturadas e a pessoa morre. Por quê? Porque o metabolismo dela não funciona mais. E olha só, algumas coisinhas que influenciam. Toda enzima vai ter uma temperatura ótima, ou um pH ótimo, e sempre vai existir um ponto ótimo, que é aquele ponto onde ela está trampando assim, ó, metendo pau. Olha só aqui, por exemplo, olhem o primeiro gráfico que nós temos aqui. É a velocidade de digestão de um substrato pela temperatura. Olha só, entre 10 e 40 graus, a digestão do amido ele vai aumentando, 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 aumentando. A 40 graus atinge um pico. Ou seja, eu posso falar que 40 graus é a temperatura ótima para a digestão do amido. Aí as pessoas podem pensar, nossa, mas se 40 graus está digerindo um monte, então eu vou botar em 50 e vai digerir mais ainda. É aí que acontece o quê? A desnaturação deste amido. Desnaturação do amido não, desnaturação da enzima. E o que acontece quando eu aumento mais a temperatura? As taxas de digestão caem muito. Por quê? Porque a enzima foi desnaturada. Mesma coisa com o pH. Quando a gente estiver estudando nosso sistema digestório, a gente vai ver que a gente tem duas enzimas muito importantes no processo digestivo. São elas, a pepsina e a tripsina. Ambas enzimas digerem proteína, as duas. Só que a pepsina se localiza no estômago, onde eu tenho pH de 2. E a tripsina se localiza no duodeno, onde eu tenho pH de 8. Olha o que acontece com a pepsina no pH de 2. A atividade dela lá no alto. Mas conforme ela aumenta o pH, vai indo para um pH cada vez mais básico, o que acontece com a ação dela? Cai. A tripsina, em um pH ácido, também não funciona. Ela vai funcionar num pH ótimo, perto de 8. Beleza?
E aqui temos algumas questõezinhas, façam essas questões, estão todas no nosso slide, beleza? Deem uma olhadinha lá. Pessoal, a aula de enzimas hoje foi isso. Um beijo para vocês, estudem, tirem dúvidas.